Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma entrevista com os nossos alunos aprovados e eu vou conversar agora com Viviane Menezes, ela que conquistou o 5º lugar no concurso do IBAMA no cargo para analista ambiental. Tudo bem? Tudo bem. Como você está? Me Tô conta. bem. A vinda aqui para São Paulo, já está curtindo, ainda vai curtir, já começou a comemoração. Então, eu cheguei hoje de manhã, então tô me adaptando aqui, Conhecendo outros a estratégia. aprovados. Rapidinho, assim. Ainda vai conhecer, né? Hoje à Uhum. noite ainda tem Sim, comemoração. para comemorar. Viviane, Isso. parabéns, né, pela Obrigada, aprovação. Obrigada por ter topado vir aqui nos dar Uhum. essa entrevista. E para a gente começar, queria que você se apresentasse para o pessoal, falando o seu nome, idade, a sua formação e onde você mora. Bom, meu nome é Viviane Menezes, eu tenho 32 anos, eu sou formada em Direito e quase formada em Letras Espanhol. Ai, que legal! E eu sou de Porto Alegre, mas atualmente eu moro em Belo Horizonte. Muito bom. E vai agora Morar pro em DF. Brasília. É isso, né? Isso. Muito legal. Viviane, de onde que veio essa ideia de estudar para concurso público? Assim, sempre foi um desejo? Surgiu do nada? Então, já faz uma década quase que eu estou nessa função, né? Eu venho de uma família que boa parte das pessoas elas são concursadas, mãe, pai, tios. Então, assim, eu me formei no Direito em 2013, fiz logo a OAB e depois eu comecei a trajetória de concursos porque eu queria ter uma vida estável, né? Legal. Lá na faculdade eu já estudava coisas da área ambiental, né? Frequentei grupos de estudo e busquei, assim, me especializar nessa área. Só que quando eu comecei a fazer concurso não tinha para o direito coisas na área ambiental. Então eu comecei uma peregrinação em prefeituras e rodei o Rio Grande do Sul, fiz uns 30 concursos, sem mentira, assim, desde 2013 até mais ou menos 2017, que eu fiz bastante concursos. Aí, em 2016, eu assumi uma prefeitura, trabalhei por 3 anos, em Capela de Santana, assim, interior do interior lá. Aí, depois, eu fiz outro concurso, que é o que eu estou atualmente, em Belo Horizonte, de analista de gestão ambiental. E agora o IBAMA veio, assim, com uma surpresa muito positiva, porque eu queria muito desde a época da faculdade, só que eu não estava formada quando teve o último concurso, né, que foi 2012. Entendi. E durante toda essa trajetória, né, de concurso em concurso, das prefeituras ainda falando, como é que foi, assim, um histórico de reprovações, como você lidava com isso, ou não, né, você ia para concursos assim, dava para se preparar bem, para garantir ali aquela vaga, como é que foi isso? Porque às vezes a gente fica traumatizado, né, Nossa, nem com fala. reprovações, Isso. enfim, desiste por conta disso, Ou como quando, era? digamos que tem 5 vagas e tu fica no 6, nossa, Nossa, é péssimo. Porque outro cargo que eu gostaria já de ter assumido é de analista do MPU, mas foi um dos momentos da trajetória em que realmente pesou, porque é aquela coisa, faltou uma questão para corrigir a dissertativa, sabe? E eu estava num ano de muito estudo. E assim, as prefeituras também, elas geralmente é só uma vaga e a nota tinha que ser beirando os 95 ou quase os 100, né? E nem todas tinham discursiva, algumas sim, algumas tinham prova prática também. Então, assim, eu me sentia muito pressionada nessa época, assim, entendi. era bem, bem puxado. Mas os concursos que eu queria na época ainda não estavam saindo. Além de que, por um tempo, eu quis ser promotora e aí eu precisava de 3 anos de prática jurídica. Então, foi essas trajetórias que a gente vai indo, né, para lá e para cá. Sim, sim. E, enfim, aí, não é fácil, né? Não é Essa fácil. questão, teve vários momentos em que eu ficava meses sem estudar, porque chateava, sabe? Mas quando eu assumi, em 2016, aí eu dei um tempo, mas depois, prefeitura não é fácil. Então, assim, eu acabei voltando a fazer alguns concursos, mas tentando de uma maneira, tem que ser numa área que eu goste, né? Atualmente eu estou na área, assim, é gestão ambiental, mas é na área cultural.
Então, eu gosto. Aí, quando surgiu o IBAMA, foi depois de 4 anos sem estudar, então foi o que me deu um gás para estudar, legal. né? Então, né, nesse momento, quando surgiu ali o IBAMA, você já estava há um tempo sem estudar. Sim. E como é um concurso, né, que chamava a sua atenção, você decidiu retomar os estudos. Sim. Então, conta pra gente como é que foi isso, essa retomada. Apesar de muito tempo parada, a gente tem a bagagem, Sim, né, de se exatamente. Conhecer estudando, enfim. É. Mas aí como é que foi? Você, né, pesquisou ali as matérias que precisariam ser estudadas, já montou um ciclo de estudos? Conta foi tudo uma isso. Loucura, né? Mas assim, Uma loucura. eu tinha para mim, assim, autoconhecimento é muito importante, né? Eu sabia que eu só ia ter motivação se fosse algo que realmente me desse prazer em estudar. Então, assim, o IBAMA, como já vários entrevistados comentaram, é praticamente várias graduações em um edital só. Né? No meu caso, assim, caía coisas que eu nunca tinha visto, né? Pedologia, engenharia, mas eu dei um jeito. Eu procurei aulas e fui fazendo, não resumos, mas assim, eu até tô com um caderno, assim, que eu fui anotando essas matérias que eu nunca tinha visto, né? Para depois dar uma revisada. E outra coisa que me ajuda muito são fichas, né, que eu faço à mão com várias cores e letras diferentes para chamar atenção, porque eu tenho uma memória visual, assim, bastante forte. Então, eu fui fazendo as minhas fichas, muitas questões, eu acho que eu fiz praticamente todas as questões de direito ambiental, quer dizer, da área ambiental, né, que eu fui encontrando, e principalmente as de certo e errado, já que seria Sebrasp, fui procurar, assim, como é que eu iria decidir naquele momento, né? Sim. Porque de muitas alternativas também acaba perdendo muito tempo, né? Sim. Então, foquei em de verdadeiro ou falso. Olha, uns 90% eu fiz das questões. Era toda hora fazendo questão. Legal. Era de manhã, eu acordava mais cedo, assim, eu acordava às 5 da manhã para fazer ou ficar ouvindo videoaula antes de ir trabalhar. Aí ia trabalhar. E na hora do almoço era videoaula, assim, comendo e videoaula. Em relação ao material, então, você usava videoaula no momento em que só dava para usar e em casa depois ia para o PDF ou focou mesmo nas videoaulas? Eu me disperso com PDF. Eu gosto mesmo de uma videoaula. Inclusive, assim... E aí você fazia suas fichas ouvindo a videoaula, assistindo, e aí já aproveitava... Teve o caderninho, que eu zerei o caderninho de tudo de matéria que eu fui botando, além do planejamento, assim, ainda falta olhar esse ou aquele ponto. Eu procurei essas matérias mais cobradas, principalmente na banca, né, nos últimos anos, porque como eu estava desatualizada, eu precisava saber o que andava sendo cobrado, né? Além de me atualizar na legislação, né? Apesar de eu trabalhar, assim, um pouco nessa área, eu quis buscar justamente qual é o foco da Sebrasp, né? E... Bom, daí eu ia fazendo as fichas, ia anotando, ia fazendo questões, toda hora é hora. Então, aí a sua rotina, você já falou, né? Acordava um pouco mais cedo. Pelo menos uma hora antes do normal. Do normal, para já estudar um pouquinho, ia trabalhar, aproveitava a hora do almoço para estudar. Isso. E aí depois voltava para casa, continuava estudando. Continuava estudando, só que, novamente, voltando ao ponto do autoconhecimento, eu sou uma pessoa diurna. Então, por isso que eu resolvi acordar mais cedo, para esse horário que meu cérebro está funcionando, já começar a estudar, a revisar, porque de noite eu não rendia. E voltar do trabalho, então eu conseguia, mas principalmente questões. E eu salvava questões que eu errava para dar uma olhada depois, assim, para entender o que foi que errei, ver comentários também, né, que geralmente tem. E num pós-edital, assim... Fim de semana, tudo tirava para estudar. Sim. É pouco, ainda mais nesse concurso, né, que foram só 2 meses de estudo mesmo, pós-edital. Então, eu abdiquei mesmo. Por sorte, no final do ano, eu já tinha marcado férias. Então, eu fui para casa dos meus pais, mas como eles sabiam que era algo que eu gostava muito, assim, queria muito, pelo menos tentar, eles não ficaram, assim, insistindo de, vamos fazer alguma coisa, vamos passear.
E eu não falei para meus amigos que eu estava fazendo. É mesmo? Então assim, eu vi bem pouca gente, assim, fui para Porto Alegre e tudo, mas eu fiquei mais reclusa. Quando encontrei era assim, umas 2 horinhas e deu, né? E aí é isso, né? Com o peru do Natal lá e uma questão do lado, né? Não teve assim, nossa, festas e coisa, porque caiu bem em Natal e Ano Novo, ainda tristeza, né? depois início do ano, né? Toda hora era hora. Eu fiz 2 simulados daqui do Estratégia, que eu achei que foram essenciais, assim, para ver a quantas andava o meu estudo, né? Então... E esses simulados, Viviane, porque assim, às vezes a gente, um concurseiro, começa a estudar hoje, aí daqui um mês fala, preciso fazer um simulado. Mas existem momentos para usar cada uma das ferramentas. Vai simular o quê se nem estudou, né? Então, assim, em que momento você fez esse simulado? Se já era ali quase véspera de prova, últimas semanas, enfim. E, né, se você já esperou ter concluído matérias, enfim, que ponto da preparação você estava? Olha, eu não sou muito metódica nos estudos, assim. Aí eu acho que faltava 1 mês e meio, ou que foi o primeiro. Aí o primeiro, assim, não fui mal, mas me assustei com as matérias que eu nunca tinha visto, assim. Nossa, preciso descobrir alguma coisa disso daí para pelo menos ter alguma noção no momento em que chegar a prova, né? Não ser grego para mim aquilo ali, né? Aí depois eu fiz o outro, faltava 2 semanas, será? Acho que sim. Mas assim, eu sempre achei muito bom esses simulados. Eu fiz só 2 no fim, foi bem corrido. E o segundo simulado ainda, eu fiz também uma redação. Embora não tivesse junto do simulado, eu criei um tema que era a nova lei de licenciamento para testar o tempo. Né? Para simular mesmo o momento da prova, já que vocês tiveram. Como eu estava enferrujada, assim, né, nesse mundo de concursos, eu queria realmente cronometrar se eu ia conseguir fazer dentro das 4h30, né? Legal. E durante, né, o dia a dia, em relação à discursiva, como que você introduziu a preparação para a discursiva, né, na sua rotina de estudos? Você treinava uma vez por semana, enfim, porque também é isso que você falou, às vezes a gente está tanto tempo sem escrever e aí precisa voltar, né, a pegar o jeito ali. Sim. A discursiva, se eu fosse voltar, né, e refazer a maneira que eu estudei, eu teria me dedicado mais e simulado mais. De verdade, eu fiz só essa no simulado e eu pesquisei temas da área ambiental, do meu tema 1, que é licenciamento, né, que poderiam ser pedidos, e fui anotando tópicos e procurando referências para ter, assim, mais fresco na memória sobre aquele assunto, né? Mas só que eu não consegui mesmo parar e simular de verdade. Entendi. Até porque, assim, como eu não tinha comprado nenhum curso de discursiva, quem iria corrigir para mim? Então, mas foi por falta de tempo. Se tivesse 4 meses para estudar, eu com certeza ia fazer isso daí. Entendi, muito bom. Vamos falar agora da hora da prova, né? Estratégias de prova. Lembrando para o pessoal que a banca examinadora, né, organizadora do concurso foi a Sebrasp, então tem aquele estilo de prova, cada questão errada, anula uma certa. E como que você fez, né? Você criou alguma estratégia própria aí para saber quantas pular, quantas chutar, quantas deixar em branco, enfim? O que eu gosto de fazer é abrir a prova e já olhar o tema de redação. Porque ali já vê se vai conseguir fazer ou não. Se senta e chora ou se vamos para a luta, né? Então, assim, eu olhei o tema da redação e anotei uns tópicos de que eu já tinha em mente que eu iria falar no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, né? Já estava ali. Aí fui então, o tema não te assustou, assim, tipo... não, já estava esperando, assim, que seria um caso sobre licenciamento, competências do IBAMA, aí eu, beleza, caiu algo que eu posso falar. Aí, que mais? Bom, daí depois eu fui para a parte objetiva. É aquela estratégia, vai fazendo as que tem alguma certeza. E fui lá fazendo, e tem aquelas que, meu Deus, e fui passando, pulando, até que eu venci a prova toda. Mas não fiz todas, assim, só essas com certeza. Sim. Aí comecei a redação. Então, eu fiz ali introdução,
Aí depois o desenvolvimento 1. O desenvolvimento 2, eu não estava assim tão segura, então eu voltei para os objetivos. Aí Pra fui dar, lá. até, né, parece que o cérebro, Deixa estar, tipo, sim, deixa, sim. dá uma Aí meio que refrescada. começa a travar as palavras, né, e assim, eu não faço rascunho também, eu vou só nesses tópicos, porque não dá tempo. Quer dizer, para algumas pessoas frio, dá, né, mas para mim Nossa. não dá tempo, assim. Então eu boto alguns tópicos. Então fui lá para as objetivas e fui fazendo, beleza. E eu não tenho sangue frio de deixar questão em branco. Não consigo. Eu deixei uma em branco. Porque aquela ali, nem que grego chovesse, assim, eu ia conseguir saber de onde é que tirar, ir lá, fazer conta, gráfico. Eu sou muito humanas, assim, então, não sei. Essa daí eu não tenho nem os 50% de chance ali. Mas as outras eu não consigo, assim. Todas, então, exceto essa, Sim. você respondeu. Sim. Voltou para cada uma delas e aquelas análises que a gente tenta, né, trazer informações indo, que assim, estão lá dentro da nossa cabeça. Não, de algum lugar do inconsciente emerge e vamos lá. E até que foi bom, assim, porque eram 120 questões, eu não fiz uma, foram anuladas 5 e eu acertei, acho que era 114. Pois é, agora eu não lembro exatamente, assim, mas foi muito bom, sabe? Sim. Então... E aí, quando você saiu da prova, você teve essa sensação de, tipo, não, nada. Mandei bem? Porque às vezes a gente sai sem saber, né? Não, nada disso. Ainda bem insegura assim, sem saber. Assim, esse concurso mesmo, né, eu fiz porque eu iria me martirizar muito se eu não fizesse, não tentasse pelo menos, né, então assim, eu dei o meu melhor, estudei pra caramba, e se desse, maravilha, estou muito contente com isso, mas eu não ia desistir. Só que esse momento da prova, não fui. Nossa, eu fiz super bem. Até porque, assim, eu já fiz tanto concurso que às vezes tu acha que foi bem e depois, assim... estava viajando e daí não vi uma vírgula, não vi um não. Isso que eu circulo bastante, risco, mas não... né? Então, mesmo. Eu prefiro ficar mais neutra, aquela coisa de já corrigir logo depois da prova, não faço. Eu espero sair o gabarito mesmo. Tentar isso. ter um pouquinho já foi, né? Deixa estar. É isso mesmo. Viviane, durante toda essa trajetória, né? Seja IBAMA, seja até nos concursos anteriores, o que você acha que foi sua maior dificuldade? Sei lá, em alguma parte do estudo em si, ou vida pessoal, ou conciliar o trabalho com o estudo, cansaço, enfim. Né? O que você acha que mais pegou aí para você? O cansaço, a gente tem que aprender, assim, a ser bastante resiliente, porque tem as reprovações. Eu até, antes de vir aqui para a entrevista, eu estava fazendo meio que uma linha do tempo de todos os concursos que eu já fiz. E os primeiros eu ficava em 1000 e pouco, tipo esses de agente administrativo, de não sei o quê. Então, assim, eu vejo que houve uma trajetória que eu não poderia ter desistido, assim, né? Não é de primeira, não é milagre, tem bastante dedicação, tem que abdicar de muita coisa. Mas, em algum momento, pode acontecer. Só que é isso, tem que ter estratégia, aprender a estudar. É isso. A revisar também. E é importante para quem está começando agora entender dessa trajetória, porque realmente não vai cair do céu, então... a gente vai amadurecendo como concurseiro, né? O lance do autoconhecimento é muito real. A gente vai entendendo como a gente funciona em relação ao estudo, em relação a uma reprovação, enfim. E aí, tudo, a gente melhora muito, eu acho que depois, né, dessa trajetória. Claro, nessa prova, estava pensando aqui, eu não fui já com a pressão de, nossa, estou desempregada, preciso, esse é o cargo, né? Eu fui tentando e um objetivo que eu queria, algo que eu queria muito, mas também se não desse, não iria ficar assim sem chão. Só que nas outras eu estava assim fazendo trabalhos informais assim que tinha, né? Fazer revisão de texto, bolsa de pesquisa. Então eu queria já ter essa garantia, né? E aí ir para uma prova sem ser a prova, acho que ajuda muito a ter essa frieza no momento de
de fazer a redação, as questões, tudo. Com certeza. Por isso que muitas vezes é legal a pessoa tentar um concurso escada, assim, né? Um antes, Isso. porque eu acho que essa paz é importante. Aí depois você tenta outros e vai mais tranquilo, sem essa cobrança, Isso. né? Já vai entendendo qual é a dinâmica de fazer uma prova de concurso. Chegar cedo, enfim, aproveitar o tempo. Exato. E qual foi? A gente sabe que foi ótima, mas assim, tenta colocar em palavras a sensação aí quando você soube que foi aprovada nesse concurso. Não sei o que dizer, só sentir. Não, foi maravilhoso. Nossa. Sem palavras. E dentro das vagas, assim, eu fiquei, uau! Eu nem sabia o que dizer. Assim. Ai, que delícia. Fiquei muito, muito feliz, muito feliz. E quais são os próximos planos, assim? Agora pretende parar de estudar, assim, aposentar a vida de concurseira? Então, como eu disse antes, eu gostaria de tentar analista do Ministério Público da União, que eu já estagiei lá no Núcleo das Comunidades Indígenas e Tradicionais, no CIMI. E aí eu gostei, assim, do ofício, mas se não der isso aí, quer dizer, tem que dar vontade, né? De novo, assim. Aí o IBAMA já é algo que eu vou me sentir realizada, eu sei disso. Que delícia, muito bom. Bom, para a gente finalizar, queria que você deixasse, né, uma mensagem aí, uma dica para a galera que ainda está estudando. Eu acho que, né, vocês que acabaram de passar, de ser aprovada, tem aí uma palavra que vai ajudar esse pessoal a superar dias difíceis e continuar aí a caminhada. O que eu posso dizer, né? A palavra principal para o concurseiro é resiliência. Tem que ser muito resistente, aprender a lidar com as frustrações, aprender a sua maneira de estudar, né? Como eu disse antes, o PDF para mim não faz muita diferença, eu prefiro a videoaula, revisar sempre, né? E outra coisa que é importante é focar na área que crê que vai desempenhar melhor, porque tentar estudar todos os concursos, focar só na remuneração, não traz a motivação, assim, realmente mais profunda. Então, eu acredito que essas sejam as dicas, assim, ser resistente, ter foco, saber a sua maneira de estudar, e é isso, uma hora a aprovação chega. Muito bom, muito legal. Você falou de remuneração, e é bem isso, né? Muita gente começa a estudar para concurso olhando remuneração. Só que a pessoa que olha exclusivamente isso vai desistir no meio do caminho. Porque com o tempo que a gente entende que, cara, isso é um detalhe, é importante e tal, mas precisa de muito mais para a gente vencer esses dias e toda a trajetória, né? E o trabalho se passa muitas horas do teu dia dedicado. Você precisa ser feliz com aquilo, então né? tem que ser algo que dê mais prazer, Com né? certeza. Que tu vai sentir que faz a diferença no serviço público. Sim. Enfim. Muito legal. Viviane, adorei conhecer sua história. Obrigada por compartilhar com a gente aí todo o seu conhecimento. Espero que você seja muito feliz. Obrigada. Né, nessa atividade e que faça a diferença aí para a sociedade. Com certeza, principalmente nessa área, né, precisamos, ambiental, a diferença é necessária. E é isso, super parabéns e comemore muito ainda aqui em São Paulo. Tá bom, muito obrigada. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Quem quiser conferir outras entrevistas com os nossos alunos, é só dar uma olhadinha aqui no YouTube do Estratégia. Tchau, tchau, até a próxima!